Gratidão pela audiência. Estamos iniciando mais um estudo à luz do Evangelho, do livro Religião dos Espíritos, onde o nosso querido mentor espiritual Emmanuel, através de nosso querido Chico Xavier, faz comentários sobre as perguntas apresentadas a ele do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar duas questões: humildade de Jesus e a herança. Humildade de Jesus, Emmanuel aborda a pergunta 937, quando o Kardec pergunta aos benfeitores das nossas decepções, dos nossos aborrecimentos, de situações em que nós nos julgamos injustiçados, né? Emmanuel vai comentar alguma coisa. E a outra pergunta é a 264, onde fala exatamente das nossas escolhas. Por que nós escolhemos viver algumas situações? Eu quero passar aqui para o Navarro para ele começar a falar conosco sobre esse assunto. Olá, meus amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita. Quando a gente observa o título dessa lição, né, do Religião dos Espíritos, Jesus e Humildade, a gente já percebe claramente de que vai se falar daquilo que é para nós outros modelo, né? Porque Jesus é posto para nós na doutrina espírita, desde a questão 625 do Livro dos Espíritos, como guia e modelo. Guia, aquele que orienta, aquele que indica, aquele que esclarece. Modelo, aquele que prova comportamentalmente aquilo que está pregando, aquilo que está orientando, aquilo que está indicando. E Emmanuel, nessa lição, ele vai trazer vários apontamentos acerca do comportamento do Senhor Jesus em relação ao seu poder. Porque de quem que estamos falando? Nós estamos falando do Espírito mais puro que já passou pela Terra, ou do único Espírito puro que nós conhecemos, que é o Senhor Jesus, na condição de Espírito perfeito, né? Sabemos todos que ele é o construtor do planeta e é ao mesmo tempo o governador espiritual do planeta. Ora, se ele tem a característica da perfeição em si, daquilo que é destinado à criatura adquirir como perfeição, nós todos, observando o Senhor, vamos ver que ele tem todas as possibilidades de impor a sua personalidade, o seu conhecimento, a sua força moral e espiritual aqui na Terra. E, no entanto, Emmanuel vai elencar todas essas possibilidades de atuação do Senhor aqui na Terra, e para cada uma dessas possibilidades, Emmanuel vai dizer do comportamento do Senhor Jesus, que foi basicamente de sujeição à vontade de Deus. Então, em cada possibilidade que o Senhor tinha de demonstrar a competência, ele vai justamente fazer com que as coisas aconteçam no sentido do cumprimento do trabalho que ele veio fazer na Terra, se sujeitando à vontade de Deus, que é a própria divina providência que nos alcança a todos. Então o Senhor Jesus está dando uma lição para nós daquilo que nós precisamos nos preservar ou nos desenvolver, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos. O orgulho, né, que é o contrário da humildade, é que traz para nós todas as possibilidades de nos mantermos sempre em reação com aquilo que a gente entende sendo uma humilhação. Então, o protótipo humano, o Senhor Jesus, vai sempre agir de acordo com a lei de amor, se sujeitando à vontade de Deus, e ele nos ensina isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nós ainda não estamos nesse patamar de entendimento, né, doutor? Bom, a começar pela pergunta que o Kardec fez das decepções, né? A gente fica decepcionado com alguma ingratidão, com um amigo infiel, com alguma situação que nos aborrece. Isso já fala a favor do nosso orgulho, realmente. Porque quando Jesus disse assim, é necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça, ele quis dizer que, vamos dizer assim,
o infortúnio, que é o escândalo, que é uma definição de escândalo, que é o infortúnio, o mal que nos tenha feito alguém, já é causa de uma justiça. Apesar de eu ter dito, mas ai daquele por quem o infortúnio vier ou o escândalo vier. Isso significa que se nós estamos passando por uma situação de decepção, de aborrecimento, qual seja, em que nós achamos que não somos justiçados, ou seja, que nós merecemos muito mais do que nós estamos recebendo, já mora aí em nós um equívoco, porque nós recebemos de acordo com o nosso merecimento. Então, não tem nenhuma injustiça divina. Então, essa decepção significa, eu estou esperando muito da criatura, ou muito de uma situação que eu mereço. E, na verdade, não estamos com essa bola toda, não. A gente se decepciona e tem primeiro olhar para si e perceber que nós estamos num planeta de expiação e prova, num planeta difícil. E essas decepções, a gente pode verificar que amanhã ou depois, essas mesmas criaturas que nos fazem essas supostas injustiças ou nos trazem essas decepções, são muito mais infelizes do que nós. Então, nós precisamos entender que está tudo certo. E como o Navarro colocou, como Jesus sempre alinhou tudo para nós, ele poderia, por exemplo, no patamar que ele se encontra, ele escolher alguém para vir para a Terra, não precisava vir aqui, né? Então ele diz, ó, vai lá você e dá o recado. Mas não, Jesus veio e deu o recado. É um recado fantástico para ninguém colocar à prova de tudo aquilo que ele colocou. E com todo o seu poderio, por exemplo, ele poderia ter evitado que o Herodes determinasse uma pena capital, que era matar todas as criaturas que estivessem nascidas na época do Cristo. Sabendo que Jesus veio com essa tarefa de iluminar o mundo, ele queria sanar essa situação, acabar com a possibilidade e matar, inclusive, o Cristo ali no meio daquelas crianças. E lá vai Jesus, ao invés de mudar a proposta de Herodes, ele refugia-se para o Egito, ele aceita aquela situação, logicamente, pela determinação do alto, na inspiração aos pais, né, Maria e José, ele vai para o Egito. Depois, ele enfrenta tantas outras situações, como, por exemplo, os sacerdotes do templo. Ele poderia chegar lá e colocar todo mundo no chinelo e dizer assim, ó, meu filho, é assim, assim, assim. No entanto, não. Ele deixou o sacerdote lá com as suas ignorâncias, com os seus orgulhos, e foi pregar a doutrina a pessoas simples, que estavam ali à espera da sua mensagem. E o Navarro vai continuar falando para nós das outras situações que ele poderia ter usado o seu poder e não usou. Verdade, a gente precisa compreender que, acima de tudo, há uma inteligência suprema que é a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Se Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, nada acontece sem que as suas leis não estejam ali funcionando. Então, nós precisamos compreender qual é a nossa posição em relação a esse mecanismo. Não existe falha nem na bondade nem na justiça divina. E nos chama a atenção, nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, aquela passagem em que o Senhor, diante de Pilatos, né? Pilatos diz para ele, olha, mas eu tenho poder para te liberar ou para não te liberar. E o Senhor Jesus diz para ele, falou, olha, você tem esse poder porque Deus lhe deu. Né? Não é porque você conquistou, não é nada disso, é Deus lhe deu. Então a gente está vendo ali, o Senhor Jesus nos dá uma lição de subserviência a Deus. Então, da mesma forma, nós outros aqui na Terra, nas nossas posições, a gente precisa compreender que está sempre tudo de acordo com a lei natural. E a lei natural vai nos levar naturalmente, né, um eufemismo, vai nos levar naturalmente para a perfeição. O que significa dizer que todas as coisas que nos acontecem vêm para burilar o nosso espírito. Mas enquanto eu colocar a cortina do orgulho
na frente dos meus olhos espirituais, eu não enxergo nenhuma situação como uma situação necessária para burilamento do meu espírito. Então o orgulho e consequentemente o egoísmo também não permite que eu enxergue possibilidades de crescimento. E as possibilidades de crescimento sempre vêm junto às pessoas, porque é uma necessidade nossa conviver com pessoas. E muito mais, segundo a proposta do Senhor Jesus, conviver com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Ou seja, a misericórdia divina vai colocar pessoas junto de nós outros que vai chamar a nossa atenção, o nosso espírito para as provas e expiações necessárias. E nós vamos ser provados muito no campo do orgulho através das decepções, dos enganos, vamos dizer assim, dos modos de agir das pessoas que acabam nos decepcionando, mas a gente também só se decepciona, só se engana com as pessoas porque a gente espera muito delas. A gente transfere para elas uma perfeição que a gente ainda não tem. Então o orgulho não deixa nós percebermos que somos todos iguais num mundo de expiação e prova e que caminhando nas relações sociais um vai burilando o outro. Compete a nós nos adaptarmos à realidade dos fatos, né? Cristamente. Levando em consideração essa lição, que é Jesus e a humildade, você vê que ele foi humilde ao extremo, desceu lá do pedestal, porque humildade vem do humus, né? O humus é terra, então ele saiu lá do pedestal de um mundo que nós não temos ideia de onde ele tenha vindo e veio para a terra. Então, humildade extremada. Ele chega para Maria de Magdala, que era uma pessoa extremamente equivocada e que ele poderia puxar a orelha dela. Maria, onde se viu? Você fazer o que você está fazendo nesse mundo de hoje, correndo risco de ser apedrejada e assim por diante. Jesus não fez nada disso, acolheu aquela mulher com amor, com carinho, ainda disse para ela: Maria, o lírio, embora esteja com a raiz no charco, inebria a natureza com a sua beleza e seu perfume. Olha, colocou a mulher para cima e ela se tornou um exemplo fantástico da transformação que nós devemos apresentar nessa vida. Aliás, quero até fazer uma colocação aqui, que às vezes as pessoas não concordam com a reencarnação, porque Paulo disse na carta aos Hebreus que a gente só morre uma vez. E realmente ele tinha razão. Essa morte que o Paulo fazia referência é a morte de Maria de Magdala, que morreu para as coisas do mundo e realmente acordou para a realidade do Espírito seguindo Jesus, né? Nós encontramos a morte também do Paulo. O Paulo era uma criatura que tinha tudo na mão, era um soberano aqui na terra, com todos os potenciais, e ele literalmente morreu para a vida da matéria, da vida humana, para se tornar um espírito extremamente ligado à proposta crística. Entendeu? Ele morreu literalmente para as coisas do mundo. Tenho certeza que essas criaturas vão reencarnar e para frente, a época, vamos dizer assim, reencarnaram, mas nenhuma delas voltou a ser aquela criatura a se envolver com as coisas do mundo, totalmente transformadas. Aí então, para ver essa transformação, nossa, por exemplo, essa morte que eu estou esperando que chegue para mim um dia, né, que é a minha transformação verdadeira, é através de inúmeras reencarnações, não é de uma nem duas, são inúmeras, para que a gente chegue a esse pedestal de Maria de Magdala, do Paulo de Tarso. E o Paulo também, Jesus, que, vamos dizer, do pedestal dele, poderia olhar para o Paulo e falar assim: nossa, você matou muita gente aqui que aderiu à minha proposta, que é o cristianismo, então agora você vai pagar regiamente por isso, vou te condenar. E Jesus fez isso? Não, não. Chega para o Paulo: Paulo, o que você está fazendo? Por que você me persegue, Paulo? Olha, numa humildade extremada, e a ponto Paulo perceber isso e dizer assim: ó, que tu queres que eu faça? E Jesus disse: olha, meu filho, então vai até Damasco, procura Ananias e você vai encontrar aí o seu verdadeiro caminho, ou seja, a sua morte verdadeira, definitiva, porque você não vai ser mais o Saulo de Tarso, você vai ser o Paulo, um Paulo que vai me atender, vai me assistir, vai defender os meus postulados, os meus desejos.
a minha filosofia, que é o cristianismo. Então, vejo a humildade de Jesus. E assim ele foi tratando todas as criaturas para que todos entendessem a sua proposta. Isso está realmente trazendo para nós um convencimento de que a maior virtude do homem é realmente a humildade. Então, para nós encerrarmos esse raciocínio em relação a essa condição onde somos colocados em xeque para medir o nosso orgulho, a gente pode se lembrar de uma passagem do Evangelho, quando os apóstolos discutiam entre si quem seria deles o maior no reino dos céus, né? E aí chega Jesus, eles ficam meio encabulados, e o Senhor disse para eles, né, resumindo, que o maior de todos no reino dos céus será o servidor de todos na terra. Ora, servir é justamente um ato relacionado à humildade, porque nós gostamos muito de ser servidos, né, de sermos servidos. Então, na posição que nós nos ocupamos, e aí a gente já adentra a questão seguinte, né, que nós vamos discutir aqui hoje, na posição que nós nos encontramos é que estão todos os nossos desafios para burilar o nosso espírito, né? E aí Kardec vai perguntar então na questão 264 do Livro dos Espíritos, né, o que é que o espírito leva em consideração para planejar a sua existência futura, né? Olha só, a própria questão já nos remete a algumas conclusões, né? E é fácil deduzir. Se o espírito vai planejar a sua reencarnação, ele está consciente no mundo dos espíritos. Ele está, vamos dizer assim, de posse daquilo que ele ainda precisa modificar em si mesmo. O que lhe falta para atingir a perfeição e qual foi o caminho percorrido. Então nós estamos sempre olhando para o futuro, mas nunca tiramos também o olhar do passado no sentido de rever o que foi feito de errado, né? Então a questão 264 mostra para nós outros que a lucidez é que vai permitir que a gente escolha medidas certas aqui na Terra, a posição certa, de forma que o espírito planeja a sua própria existência. Isso está na questão 258, mas também está lá em Nicodemos, né, no diálogo com Nicodemos, quando Jesus diz que o espírito sopra a vida onde ele quer. Dessa forma, nós estamos sempre no lugar certo para fazer o que precisa ser feito, né? É nesse sentido que a gente precisa começar a raciocinar que nós estamos no lugar certo. Bom, e aí ele vai alinhar, o Emmanuel vai falar sobre a herança, não é? Se nós estamos recebendo uma herança, é uma herança de nós mesmos, né? Porque no Velho Testamento está lá, farei justiça na terceira e quarta geração. Então, quem que é a terceira e a quarta geração? Somos nós mesmos, filhos ou netos ou bisnetos ou tetranetos dos nossos ancestrais. Então, se lá, como meu tetravô eu aprontei, eu vou voltar agora tetraneto de mim mesmo. Se eu, na época, era o meu bisavô e aprontei, vou voltar agora como bisneto para reparar aquelas absurdidades que eu fiz. Então, quer dizer, eu estou sendo justiçado por alguma coisa que eu fiz como tetravô ou bisavô, agora na condição de tetraneto ou bisneto. Mas eu vou ser justiçado pelo que eu fiz. Então, a gente recebe uma herança. Então, Emmanuel começa no título herança. O que nós herdamos? Uma árvore que pode trazer as flores lindíssimas, maravilhosas, incontáveis da natureza, ou podemos trazer vamos dizer assim, uma erva daninha com bastante espinho. Isso é fruto da nossa semeadura lá atrás. Cada um, segundo Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Cada um vai colher de acordo com o que plantou, com o que semeou. Então nós vamos planejar. O que nós vamos planejar? Vamos planejar, às vezes, um pai difícil, que outrora nós fomos cúmplices de atitudes infelizes e agora ele volta como pai. Vamos planejar uma esposa complicadíssima que nós abandonamos lá atrás, na condição de amante, fizemos dela o que quisemos no passado, né? E agora nós temos que resgatar essa criatura para a lei de amor, de afinidade, de reconciliação.
Nós vamos trazer, vamos dizer, um marido que outrora nós como mulheres, nós desencaminhamos também por algumas atitudes infelizes. E assim nós vamos fazendo as nossas escolhas. Quem nós queremos trazer conosco para nós resgatarmos esses devos lá de trás e construirmos um mundo melhor. Então, a gente encontra lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a discutir a questão da felicidade, né, que é uma das necessidades básicas do ser humano, né? Todos nós buscamos ser felizes. Ele vai falar que compete ao homem produzir a sua própria felicidade, diminuindo as suas condições de provas. Ora, como é que eu diminuo as minhas condições de provas? Quando eu não tenho mais necessidade de provar determinado avanço. Mas enquanto eu não determinar isso, eu não conseguir incrustar na minha consciência e, consequentemente, no meu comportamento cotidiano esses novos valores, eu serei provado. Para que eu possa ser provado, eu preciso de situações. Então, nós, no plano espiritual, observamos as nossas tendências infelizes, as nossas características infelizes e programamos provas aqui para a Terra. E no meio dessas, quando não há um amor que cobre uma multidão de pecados, nós também somos visitados pelas expiações e ambas tiram a percepção da felicidade. Mas é preciso, antes de tudo, ter consciência de que nós estamos vivendo uma vida que nós pedimos, pois que esse é o programa que nós fizemos visando burilar o nosso espírito. Como bem propôs o doutor, nós estamos sempre com pessoas que já tiveram contato conosco em outras existências, que já conviveram conosco, né? Quando a gente vai lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, estudar aquela mensagem magnífica de Santo Agostinho, né, que é vamos dizer assim, um curso resumido de projeto reencarnatório, a gente fica sabendo que nós escolhemos as pessoas para essa vida de acordo com, evidentemente, as possibilidades delas serem juntadas a nós, mas sempre em relação às nossas necessidades espirituais. E tem uma outra coisa que a gente precisa pensar. Existem muitas pessoas nas nossas vidas que estão nos provando os valores morais, mas existem outras que são aquelas que fazem a gente um pouco mais feliz, aquela que a gente encontra um reconforto, e a gente quase sempre não tem olhos para essas pessoas. A gente fica olhando as que são espinhosas, esquecendo de valorizar aquelas que não são. Então, no sentido contrário, a gente precisa aprender que aquela pessoa que nos chama à corrigenda é uma bênção, tanto quanto é uma bênção aquela com a qual a gente pode contar na hora da dor, da dificuldade, na hora de encostar a cabeça num ombro seguro, né? Porque estaremos vivendo de acordo com a nossa necessidade, mas a providência divina dá também um anteparo para que a gente não se sinta solitário no mundo, né? Eu vivo sozinho, ninguém me entende. Não. Sempre haverá pessoas, seja no círculo consanguíneo ou não, somando forças junto com a gente. Isso fica muito claro lá na mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós, quando fazemos alguma coisa que complica a vida da sociedade, nós também temos responsabilidade. Eu lembro muito bem de uma vez que o Divaldo esteve aqui em Rio Preto e passando por Rio Preto com o vereador, ele disse assim: eu estou muito atarefado porque estou aqui refazendo algumas absurdidades que o fulano fez no passado e agora estou tentando consertar. Aí o Divaldo disse para ele: olha, esse fulano que você está dizendo que arruma uma série de absurdidade que você está consertando é você mesmo. Você foi essa criatura e agora você está consertando aquilo que você malbaratou. Então, às vezes a gente sempre fala, mas como é que alguém pode ter feito isso? Geralmente fomos nós mesmos que fizemos e temos que reparar. Porque não basta arrepender, não. Porque eu estou arrependido do que eu fiz. Não. Está arrependido? Ótimo. Não vai fazer mais? Isso. Tente não fazer mais, isso é ótimo. Mas agora você tem que reparar aquilo que você fez. Isso é da lei. Então, muitas das vezes, a gente compromete a sociedade em vários sentidos, que seria um absurdo nós aqui ficarmos falando, e que depois nós temos que reorganizar aquilo. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o nosso comportamento. Se Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou, vamos dizer assim, aquele que vai levar você à perfeição,
nós temos que estar observando a proposta de Jesus, né? E por isso que é importante a religião, é importante a gente estar estudando informações como essas de Emmanuel com muita propriedade, para a gente aprender o que é certo, o que é errado e pautar a nossa vida num comportamento alinhado. Vamos dizer assim, sempre o amor, guerra não, com ninguém, com nada. Somente o amor vai construir, somente o bem constrói, o mal desarmoniza, conspurca e nos responsabiliza pelos os espinhos da nossa árvore. Nós estamos, meus amigos, recebendo sempre de acordo com as nossas obras, como propõe Jesus. Então nós estamos, para encerrarmos, porque o nosso tempo está se esgotando, nós estamos sempre recebendo como herança as nossas próprias atitudes. Que nós possamos, portanto, gerar uma condição muito melhor a partir das nossas lições hoje, para que na próxima existência, nas próximas existências, a coisa flua com um pouco mais de suavidade. Pensemos nisso e sigamos à frente, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado e muita paz a todos.